Fala galera, beleza? Vou estar mostrando aqui o gráfico do EURUSD, um ponto bastante interessante que no passado se mostrou uma resistência bastante bacana, muito bacana, e vou estar mostrando aqui para você o que aconteceu, né? Olha só, vou descer para o gráfico de uma hora aqui no EURUSD, vou tirar o meu zoom. Vamos lá, deixa carregar aqui. Pronto. Ali por volta do dia 9 de março, pela manhã, pela madrugada, pela tarde, o preço ele bateu numa região ali dos 1.14, né, 1.14, 14 mil, podemos arredondar, e a gente pode perceber que o preço ele deu uma segurada muito, mas muito forte, né? Então ele deu uma segurada muito forte aqui nessa região e recentemente, vamos voltar aqui para o período atual, para o gráfico mais recente. Recentemente, dia 10, há 10 dias atrás, para ser mais específico, tivemos um primeiro toque ali, entrou uma força vendedora bastante interessante. Tivemos aqui um segundo, um terceiro, um quarto toque e o preço trabalhando nessa região agora. O que eu quero mostrar para você, né? Eu já falei em diversas vezes aqui no YouTube que o passado ele representa algumas possibilidades no nosso presente e no nosso futuro, tá? A gente consegue identificar através do gráfico regiões onde o preço acabou segurando e tende no futuro, no caso aqui já o nosso atual passado, né, tende a dar essa segurada, né? Através dessa leitura da reação dos players no passado, a gente tenta prever, posso dizer assim, uma possível movimentação no futuro, caso bata novamente nessa mesma região, que foi justamente o que aconteceu algum bom tempo depois, desde março, passaram-se aí alguns meses, né? O preço bateu novamente lá e sentiu o quê? Sentiu a reação da importância daquela mesma faixa de preço. O que eu quero dizer com tudo isso que a gente olhando puramente o gráfico, a gente consegue entender como é que o preço se movimentou em regiões, em algumas regiões, e a gente começa a prestar atenção e perceber que algumas regiões são bastante importantes e a probabilidade e a chance dela dar uma segurada, dar uma travada no preço é gigantesca. Então eu quero mostrar aqui para vocês justamente isso para a gente começar a prestar atenção nesse tipo de movimentação. Óbvio que a gente pode aumentar um pouco o nosso critério ou diminuir um pouco o nosso critério para definir esses pontos de força, esses pontos de interesse. No caso aqui, quando o preço bateu nessa região, como você pode perceber, logo depois veio uma força muito forte vendedora, fazendo com que o preço caísse de uma maneira bastante agressiva. E essa leitura, vendo essa agressividade do deslocamento do preço, acarreta em que? Acarreta em a gente perceber o tamanho da força daquela região. Na próxima vez que for tocar essa região, dá para ter 100% de garantia que vai acontecer algo semelhante ou parecido? Não. Mas em cima das probabilidades, em cima da leitura do passado, em cima da reação dos players nessa região, nessa faixa de preço, a gente consegue ali entender que a probabilidade está ao nosso favor de o preço realmente segurar nessa faixa, de o preço ter uma reação, não vou dizer igual, mas semelhante, que foi justamente o que aconteceu aqui no dia 10, né? Batemos nessa mesma região e acabou entrando uma força vendedora não tão forte quanto essa daqui, como podemos ver, né? Um movimento bem menor, uma força vendedora bem menor, porém dando aí uma oportunidade de uma entrada nessa faixa, nessa região, tá bom? E lembrando, aqui não é um ponto exato, aqui é região, sempre é região. O preço, o mercado, ele não trabalha em pontos exatos, ele sempre trabalha em região e é sempre bom estar tá frisando isso para a gente perceber que caso o preço chegue no futuro naquela região, a gente precisa
ser maleável o suficiente para entender que já está trabalhando naquela região bastante importante, que já está trabalhando naquela região que pode dar uma oportunidade para a gente, e foi justamente o que aconteceu. Óbvio que, olhando agora, o preço ele não teve a reação vendedora tão agressiva quanto teve no passado, porém teve uma reação bastante interessante, uma força vendedora bastante interessante nessa região. E isso a gente pode buscar outros pontos, tá? E também vale salientar que essas regiões aqui elas trabalham com um conceito de bipolaridade. Se ela está trabalhando aqui abaixo, então ela vai ser utilizada como uma possível resistência. E a partir do momento que o preço rompe essa região e volta no futuro, a gente pode trabalhar com ela como um suporte, né, onde o preço vai começar a segurar nesse ponto. Vou pegar aqui um exemplo bem rápido, como é que a gente pode ver. Tá, olha só, aqui a gente tinha uma região de resistência, marquei aqui, ó, chegou a resistência, deixa eu marcar, ó, resistência aqui, deu uma segurada de resistência que rompeu, ele deu uma segurada aqui na volta, ficou brigando, depois decidiu voltar para trabalhar abaixo, resistência ainda na mesma região, e vamos ver aqui no futuro, acabou dando uma segurada nessa região, mas rompeu, fez o pullback e olha só, começou a trabalhar como um suporte, né? Então, óbvio que poderia ser um pouco mais seletivo na filtragem das minhas regiões, mas a gente pode ser um pouco menos seletivo se a gente quiser ter mais oportunidades, mais operações, mais trades para estar sendo realizados. Beleza? Então, queria deixar essa dica bastante importante, bastante interessante também para vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo, deixa o like se gostou do conteúdo.